organizar nessas regiões os chamados quadrados santos, ou seja, nesses redutos, nesses lugares cercados por cruzes, é onde nós vamos desenvolver a nossa estrutura social, é onde nós vamos produzir, é onde nós vamos buscar o máximo possível de assistência mútua, de igualdade mútua entre nós, sertanejos pobres, que estamos enfrentando todos esses problemas da monarquia, toda essa situação de ser expulsos de nossas terras, de pagar absurdos impostos e de viver na miséria. Então ele começa a adquirir, galera, a confiança de muita gente em curitibanos, e ele já chama muito a atenção das pessoas, porque as pessoas começaram a olhar para essa região de curitibanos, onde começa a ter uma migração muito grande de sertanejos, de pessoas pobres. Por quê? Porque, nossa, apareceu mais um monge. Esse monge está organizando um reduto. Nesse reduto eles se ajudam, eles plantam, eles colhem. As pessoas começam a ir para esse local. Curitibanos, inclusive, vai ser um local bem interessante, porque vai ser nessa região de curitibanos onde eles vão enfrentar os primeiros problemas com as tropas policiais em relação a esta estrutura dos quadrados santos que eles começam a formar, ao ponto que ali no começo do século XX eles precisam sair da região de curitibanos, tanto José Maria quanto seus seguidores, e eles caminham e vão até a região dos Campos de Irani, porque eles foram praticamente que expulsos da região de curitibanos, porque começam a chamar a atenção da polícia e da política local, porque muitos imaginavam que a partir desses agrupamentos iam surgir, por exemplo, problemas de revoluções, de revoltas e de conflitos sociais. Então eles falam assim, some daqui. Aqui você não vai desenvolver nenhuma ação revolucionária, nenhuma ação revoltosa, não. Bom, passado esse período, onde eles são expulsos, eles vão até os Campos de Irani. E aqui acontece um problema muito grande, porque ele também forma essa região dos quadrados santos, ele também forma o seu reduto, com toda aquela assistência, aquela cura, aquela ajuda mútua, aquela colaboração mútua. E o que acontece? Em 1912, nós temos nessa região dos Campos de Irani um ataque orquestrado pelo general Setembrino, sob a liderança ali do seu militar, o João Gualberto. Eles vão até esse local e falam assim, acabou a arruaça, acabou esse grupo, esse reduto. E eles chegam atirando, eles chegam realmente devastando aquele local com o máximo que eles podem de poder militar. Inacreditavelmente, galera, sabe quem vence essa batalha? Os revoltosos, aquelas pessoas que estavam no reduto, o exército encantado. Até porque a gente não pode deixar de lado o José Maria, o Miguel Lucena, ele tinha passado pela polícia. Então ele ensinou uma série de táticas, ele fez ali uma série de estratégias com os sertanejos, e eles conseguiram resistir a essa invasão. Só que o que acontece? Tanto João Gualberto, das tropas legais, das tropas governamentais, das tropas oficiais, morre, como o José Maria também. Então José Maria morre nesse ataque e o João Gualberto das tropas rivais também morrem. As duas lideranças acabam morrendo. Aí você fala assim, beleza, professor, então tudo isso acaba, porque agora morreu as lideranças e você falou que são 3 monges, não apareceu mais. É aí que a gente peca, é aí que a gente erra. Porque, galera, essa revolta, ela adquire tanta combustão com esse fato da morte do José Maria, que foi enterrado, inclusive, na verdade ele não foi enterrado, né? Ele foi sepultado em umas estruturas de madeira bem básicas, porque eles imaginavam que ele ia ressuscitar, eles imaginavam que ele iria realmente daqui a pouquinho voltar à vida. E isso obviamente nunca aconteceu. Mas enfim, o Exército Encantado está formado, eles começam a ser inclusive apelidados e gostam dessa alcunha de pelados. Por quê? Porque muitos acabaram presos
e acabavam presos por fazerem parte desse movimento e raspavam a cabeça, né? E depois que eram liberados ou conseguiam fugir, eles voltavam para esses lugares com as cabeças raspadas. Então se denominavam de pelados contra os peludos, as tropas do governo. Então eram pelados os revoltosos contra os peludos, as tropas do governo, as tropas oficiais. Mas deve estar pensando, beleza, professor, formou esse exército dos pelados, esse exército dos encantados, mas a liderança morreu. E agora, quem assume a liderança? A gente teve algumas lideranças em todos os redutos que eles foram formando até então. Porque a partir do momento em que acontece esse ataque, eles começam a peregrinar por outras regiões e formar outros redutos de sertanejos. Eles passam, por exemplo, por Curitibanos, Taquarussu, Caraguatá, Pedras Brancas e por fim Santa Maria. Então, nesses redutos que eram formados e que tinham muitas pessoas, era um grupo muito grande em alguns, nós tínhamos algumas lideranças. Nós temos a Virgem Maria da Rosa, que era uma menina que dizia se comunicar em sonhos com o agora morto José Maria. A Deodato, uma liderança muito importante também, sobretudo nesse reduto de Santa Maria, e o Joaquim, que era um menino que também dizia sonhar com José Maria e receber informações. Obviamente que, principalmente após a morte de João Gualberto e após essas batalhas que o exército encantado venceu, que isso começou a chamar a atenção das tropas. E ocorre que as incursões militares começam a ficar cada vez maiores nesses lugares de formação de redutos. Então você tinha lá os redutos e a galera, as tropas atacando esses lugares. Eu não sei se vocês sabem, mas nós tivemos a utilização pela primeira vez na história do Brasil de aviões. Ah, mas aviões bombardeando? Não, galera, não bombardeando. Esses aviões mapeando onde estavam esses redutos para daí os militares fazerem as suas estratégias. E a partir de uma série de ataques, finalmente para as tropas legalistas, eles conseguem um ataque final ao reduto de Santa Maria. Esse ataque foi liderado também pelo general Setembrino e eles devastam todo esse reduto, devastam toda essa estrutura, inclusive a Maria da Rosa morre nesse processo, só que o Adeodato, ele foge, porque ele se recusava a se entregar, porque ele queria continuar com todo aquele ideal do movimento, com todo aquele ideal questionador e revolucionário. Só que ocorre que em 1916 ele é preso, depois ele morre até tentando fugir da cadeia, e o movimento ele acaba. Então, o movimento, que vocês percebam, a nível de guerra, começou em 1912 com o primeiro ataque, termina em 1916 com a prisão do Adeodato. Foi um movimento extremamente importante na história do país, o movimento da luta de monges, de sertanejos, de pessoas pobres contra a política local, contra a polícia, contra fazendeiros, contra as oligarquias. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou, sim, maior do que as outras que eu estou acostumado a postar para vocês, mas acredito que vocês têm bastante coisa para estudar. Eu procurei ser o mais detalhista, eu procurei ser o mais atencioso nessa aula, tá? Eu espero que vocês façam um grande proveito. E se você chegou até aqui, se você foi forte, assistiu esses mais de 30 minutos de aula, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e continua acompanhando o nosso trabalho, beleza? Grande abraço!